Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre 5 mentiras que os seus pais provavelmente contaram para você quando era mais novo. E na boa, antes que você interprete de maneira errada essas atitudes mentirosas, nossos pais não mentiram por mal. Essas coisas que falaram para nós foi para nos confortar e educar. Por isso não fique contra eles devido a esse fato. Eles fizeram o melhor para te criar. No entanto, é necessário que agora você descubra essas mentiras para enxergar a realidade e sair desse filtro infantil que foi criado em sua mente. Então vamos ao que interessa. Vai ficar tudo bem. Essa é a mais comum, não é? Depois que você cai de cara no chão, tropeça ou até leva uma injeção, seus pais sempre falaram que ficaria tudo bem, que a dor vai passar e tudo mais. Porém, no caso da injeção, a mentira é até maior, não é? É só uma picadinha de formiga. Bom, quando criança me lembro de ter enfrentado algumas injeções, no mínimo, aterrorizantes. E se era uma picada de formiga, só se a formiga era a tocandira, que causa até alucinações dolorosas depois da picada. Enfim, de qualquer maneira, a essência desse vai ficar tudo bem é algo mentiroso, porque nunca fica tudo bem. Quanto mais você cresce, mais percebe que a dor nunca passa. Mais e mais problemas vão surgindo na sua vida e durante a solução deles, você se frustra, se desespera e sofre. Sofre muito em alguns casos, e isso é tão doloroso que pode até quebrar a sua alma. Logo, esse vai ficar tudo bem é apenas um conforto, mas não é algo verdadeiro. Você, depois de se machucar quando criança, sempre se sentiu melhor com essa frase dos seus pais. Porém, como eu disse, chega um instante em que nota que esse conforto não existe. Isso porque, atrás de uma situação difícil, vem outra mais complicada ainda. Você precisa passar na faculdade. Todos os pais pegam no pé com essa história de faculdade, não é mesmo? Eles discursam sobre esse objetivo e falam quanto ter um ensino superior te ajuda a criar uma vida segura. E até concordo, o fato de você ter um diploma muda realmente o seu jogo, e oportunidades aparecem. Oportunidades que se você não fizesse faculdade não teria. No entanto, a faculdade não é tudo como nossos pais falam, porque é aí que está. Eles tratam essa coisa de universidade como se fosse o destino das nossas vidas, o segredo para o sucesso. Mas não é nada disso, afinal, já vi pessoas que nunca cursaram nada ganhando bem mais dinheiro do que as que ficaram anos estudando. Da mesma forma que já vi pessoas que só tinham o ensino médio completo, aproveitando muito mais a vida do que aquele que escolheu a segurança de uma formação. E veja bem, não estou falando que é melhor não fazer uma facu, só estou demonstrando que realmente ter um diploma não é tudo, pois o seu caminho depende de mais fatores. Por exemplo, do que adianta você ter completado o seu ensino superior se não sabe se comunicar direito, se não sabe ter lábia ou se virar sozinho, entendeu? Por isso, não fique só estudando teorias e mais teorias para passar em uma prova. Foque também na malandragem da vida, perceba como as pessoas ao seu redor se comportam, aproveite oportunidades antes que os outros. Sério, você não precisa ser um mau caráter também. Mas é necessário que, além de ter conhecimento, você seja esperto. E é isso que nossos pais geralmente não falam. Você precisa respeitar os outros. Respeito é importante, com toda a certeza. É preciso ter noção de espaço e saber respeitar o lugar do outro, ao invés de ficar se intrometendo ou até atrapalhando o objetivo de alguma pessoa. Porém, às vezes os pais pedem para um filho respeitar uma pessoa, mesmo que esteja sendo desrespeitosa, mesmo que essa pessoa seja irritante ou esteja atrapalhando o filho. Nossos pais não aceitam que a gente se imponha quando somos mais novos. Pode perceber, se alguma criança fala algo que os pais consideram rude, a criança é punida. No entanto, ela realmente foi mal educada ou só tentou colocar o outro no seu devido lugar. E o problema dos pais chamarem a atenção de seus filhos quando tentam se impor contra alguém que está fazendo algo errado com eles
é que os filhos aprendem a não tomarem uma atitude. Afinal, se esses responsáveis estão pedindo para respeitar, o filho acata a decisão. No entanto, quando esse filho cresce, ele mantém esse comportamento. E aí sabe qual é o problema? Se alguém atrapalhar o seu caminho, ele não irá se impor. Esse indivíduo será aquele famoso bonzinho que não se importa com a atitude de algum tolo que o está atrapalhando. Então, percebe que essa historinha de respeitar todo mundo é uma bela mentira? Porque se você realmente seguir isso à risca, você não avança, pois as pessoas sempre pisarão na sua cabeça e você irá achar que está tudo bem. Não é nada. Essa frase é típica, não é mesmo? Sempre que há algum problema ou uma situação angustiante, os pais protegem os filhos disso, ou seja, não contam, escondem os fatos e deixam os filhos tranquilos e achando que nada está acontecendo. Porém, isso é realmente uma proteção ou uma ilusão? Isso é proteger a criança de um trauma ou é, na verdade, um enfraquecimento atrasando o desenvolvimento do filho? Porque pensa comigo, um dia seus pais te falaram isso. Eles esconderam um problema dizendo a você que não era nada. No entanto, concorda comigo que quando você cresceu, a essência dessa dificuldade também surgiu no seu caminho para você resolver? Sendo assim, não seria melhor se naquela época os seus pais tivessem te contado o que estava acontecendo para você já ir se acostumando com essa realidade? Pois o que eu percebo é que atualmente os pais escondem a dureza da vida. Eles não demonstram para os filhos o que é a vida, o que é a dificuldade. E na minha opinião, essa ilusão acaba atrasando a construção mental de uma criança. Já que quando ela se deparar com esses obstáculos, ela ainda não estará preparada, pois nem sabia que aquilo existia. Percebe aonde eu quero chegar? Acredito que ao invés dos pais mentirem dessa forma, deveriam informar os filhos sobre os problemas que enfrentarão um dia e até ensiná-los a como resolver isso, para que depois esses filhos se protegessem sozinhos. Na natureza é assim. Os pais de um filhote sempre ensinam o que estes deverão fazer sozinhos depois. Então por que a raça humana não faz isso? Qual é o motivo de proteger tanto uma criança a ponto de torná-la despreparada? Punições aterrorizantes. Eu não sei se os pais de hoje em dia fazem isso, mas pelo menos na minha época, tinha aquela história de que se eu não fosse dormir, tal monstro ia me pegar. Ou se eu fizesse algo errado, tal monstro ia me punir. A Cuca, o Saci, o Homem do Saco, o Bicho-Papão, até o Papai Noel, não é mesmo? Criança mal criada só ganha carvão. Então, isso é claramente uma mentira. Tudo isso, né? Uma grande fantasia para que a criança fique aterrorizada e obedeça os pais. Entretanto, esse é um tipo de mentira que acho problemático, afinal, os pais não precisam aterrorizar os seus filhos para ganhar respeito. Não seria melhor se, ao invés de apelar para essas histórias, os pais explicassem os fatos? Explicar para a criança que se ela for mal criada, ela irá perder influência em um meio, pois os outros não irão gostar mais dela? Ou falar que caso ela não vá dormir, terá problemas em seu desenvolvimento corporal até deixando de crescer? Sério, não é melhor explicar essas consequências para uma criança? Pois por mais que o cérebro dela não seja um cérebro evoluído ainda, ela entende já. A criança não é retardada, a criança tem consciência para entender essas coisas sem precisar ficar com medo de um monstro. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.